E aí, gremistada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a partir de agora a gente vai atualizar algumas notícias. Primeiro, Arthur Melo ainda pode vir ao Grêmio? Esse nome está na pauta do Tricolor. Além disso, teve protestos. Ontem nós falamos aqui sobre a faixa estendida ali no Parcão, né? O Grêmio vale mais que a vida de vocês, era a frase que estava escrita, mas hoje houve protestos na saída da delegação para Belo Horizonte. Vamos falar sobre isso, teve invasão, enfim, foi um protesto bem forte. Além disso, também tem os relacionados, alguns jogadores ficaram de fora, o que muda um pouco a nossa perspectiva aí de escalação e muitas dúvidas nesse time para enfrentar o Galo amanhã. E também um jogador que pode estar saindo em definitivo do Grêmio, a gente vai atualizar tudo isso e muito mais a partir de agora, então já deixa o seu like, te inscreve no canal, ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo, certo? Tudo isso após a vinheta. Vamos começar com os protestos, porque hoje, né, a delegação gremista embarcou para Belo Horizonte, o voo estava previsto por volta da 1h30 da tarde, mas ao chegar no aeroporto de ônibus foi surpreendida por volta de 50 torcedores que estavam ali pedindo ocorrência e não viajou junto à delegação. Bom, esse é um protesto e a gente prevê que se o Grêmio perder amanhã, novos protestos devem acontecer, inclusive já na chegada do Grêmio, né? O Grêmio que está planejando chegar amanhã à noite, então pode acontecer ainda outros protestos. E quem não viajou com a delegação foi Camilo e Pavon, né? Além de, claro, Bright White, que estava suspenso. Mas Camilo e Pavon não viajaram por conta ainda de problemas físicos, o que deixa mais dúvidas nesse time, porque a gente estava planejando aí o Camilo daqui a pouco seguir como um lateral improvisado. Isso não acontecendo, daí entra naquela discussão que a gente tem feito ao longo da semana de uma possibilidade de uma linha de 3 zagueiros, né? Já que a gente não tem o João Pedro ainda, o Gustavo Martins também segue fora, o Camilo, então, que foi o nosso lateral improvisado, apesar de eu achar que não deu muito certo, mas ainda assim seria a opção por enquanto, também fora. Então há essa possibilidade aí daqui a pouco de uma linha de 3, ou um Edenilson aparecendo ali nessa lateral direita, mas a gente vai aguardar e ver o que o Mano vai projetar para essa partida. E a gente estava esperando o Pavon jogar, até por conta dessa notícia recente do Jeremias, de que os jogadores pediram jogadores com reforços com mais experiência, gostaram muito do nome do Balbuena, e que o Grêmio devia apostar nesses medalhões, né, para a partida de amanhã, e o Pavon seria um deles. Cuéllar, que então deve fazer a sua reestreia, né, ficou fora aí desde abril, foi a sua última partida, agora estava no banco contra o Sport, não entrou, até a gente achou que o Mano tinha chamado ele no momento ali, mas acabou não entrando. Então, Cuéllar deve ser um dos titulares e a gente espera que dê certo, né? Ele que pediu aí para não receber salários enquanto estava no departamento médico, o Grêmio nem poderia aceitar isso por conta da lei, mas ele fez esse pedido e já prometeu também que fará um melhor segundo turno aí pelo Grêmio, e eu tô confiando aí, né? Vamos lá, Cuéllar, bora lá, porque agora tem, né, um nome aí também no cangote aqui do Cuéllar, né, um primeiro volante que é o Eric Noriega. Eu fiz uma live hoje falando sobre ele, a gente fez uma avaliação desse jogador, vimos alguns números, ele que nasceu no Japão, mas é peruano, né, a mãe dele é japonesa, jogou pela seleção do Japão, sub-18, depois jogou pela seleção do Peru também, sub-23, se eu não me engano, depois na seleção titular, hoje está no Alianza Lima, e o Grêmio teria feito uma proposta aí de 2 milhões de euros para trazer o jogador, né? Por lá, a torcida não tá gostando muito dessa ideia, mas se tu não sabe muito sobre o jogador, volta na minha live de hoje pela manhã, final da manhã ali, que eu fiz um react, eu e o Diogo Rossi fizemos um react aí desse jogador, questão de bolas aéreas, passes longos, enfim, ele tem algumas características interessantes, mas não acho que seja uma grande solução aí. Enfim, tem esse nome aí que pode estar na pauta do Grêmio, talvez já na semana que vem, se concretizar essa negociação, possa estrear contra o Ceará, junto ao Marcos Rocha também, né, que deve ser anunciado no Grêmio aí nos próximas horas, próximos dias. Bom, e o jogador que pode estar de saída? Tô falando de um jogador que atualmente não está jogando com a camisa do Grêmio, mas ainda pertence ao tricolor, que é o goleiro Adriel. Ele está atualmente no Atlético de Minas Gerais e o clube já sinalizou ao Grêmio que vai efetivar a opção de compra, que gira em torno de 2 milhões de dólares, convertendo daí 12 milhões e 600 de
reais, tá bem? E esse valor vai ajudar bastante aí na meta orçamentária do Grêmio, que ainda falta 22 milhões de reais para bater. Então, com esse valor, vai faltar apenas 10 milhões aí em vendas para o Grêmio conseguir realizar essa meta, mas é uma baita venda, né? Um valor bem significativo aí pelo goleiro, que ele seja, né, muito feliz lá no Atlético, infelizmente aqui acabou não sendo tão utilizado e agora foi lá para o time de Minas Gerais. E gostaram bastante dele, né? Se bem que a gente sabe que lá tava precisando. Bom, e aí gostaram muito dele, um investidor vai ajudar a comprá-lo, portanto, a Adriel deve estar saindo aí do Grêmio em definitivo. Pausa para perguntar se tu já é inscrito aqui no canal. Às vezes tu assiste meus vídeos, minhas lives e não sabe que ainda não é inscrito, então dá um confere aqui embaixo se tu tá inscrito ou não. E se tu tá inscrito, não te esquece, deixa o seu like também, que ajuda bastante, tá? Tem a opção de hypar ali também, se não for te pedir muito, né? Se conseguir hypar esse vídeo, ajuda bastante também. Vamos seguir o vídeo, porque agora a gente vai falar de Arthur Melo. Vamos falar do Arthur, porque o nome dele recentemente foi pauta aqui no Grêmio, né? A gente falava bastante sobre um possível retorno, o desejo dele de voltar para o Brasil e a torcida ficou um pouco dividida aí nas opiniões se seria uma boa trazer ele novamente ou não. Apesar da negociação ser difícil, esse nome volta à pauta porque o Marcelo Caju trouxe informação que o Grêmio deve fazer um movimento aí para trazer o volante agora no restante dessa janela de transferências que se encerra no dia 2 de setembro, tá? É uma negociação que não é fácil, a gente sabe do desejo do Arthur de vir para o Brasil novamente, ele que está com 29 anos, tem mais um ano de contrato lá na Itália, pertence à Juventus, né? Só que, por falar em Juventus e ao seu pertencimento, tem algo na relação Arthur e Juventus que pode ajudar nessa negociação. A Juventus hoje deve cerca de 9 milhões de euros para o Arthur. O Arthur poderia daqui a pouco abrir mão desse valor, fazer alguma negociação ali que ajudasse a facilitar a saída do atleta para que ele possa, né, retornar ao Grêmio. É um desejo dele voltar para o Brasil e o Grêmio então deve tentar esse movimento aí nos próximos dias. Pelo menos é a informação aí que o Caju Tricolor está trazendo para a gente, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo, certo? Se tu ainda não é membro aqui do canal, te torna membro, me ajuda bastante, beleza? E rumo aos 15 mil inscritos, hein? Bora lá que a gente tá quase chegando. Um grande beijo e eu volto logo mais.